Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. E hoje é quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso destaque é para a economia. Aqui diz que os bancos brasileiros temem escalada de tensões entre Estados Unidos e STF. Dirigentes de instituições financeiras expressam receio de que medidas de Flávio Dino no Supremo estimulem restrições ao setor. E sobre este assunto, Vinícius Freire escreve o seguinte texto: país acorda tarde para o risco financeiro causado pela conspiração dos Bolsonaro. E o podcast Café da Manhã debate a encruzilhada da Lei Magnitsky após Dino tentar blindar Alexandre de Moraes. Também temos aqui o próximo destaque, que a Nubank cumprirá a legislação nacional e internacional, diz o CEO no Brasil sobre a Lei Magnitsky. E uma próxima notícia também destaque: ministros do Supremo Tribunal Federal recusam proposta de bancos para se livrarem de sanção. Já no próximo assunto, neste carrossel de imagens, a primeira fala sobre os 70 anos da festa do Peão. Barretos, que virou um reduto de adeptos do sertanejo e de provas com animais, apesar de críticas de entidades, chega à marca com peregrinação de todo o país. E uma entrevista também à Folha de São Paulo. Débora Bloch disse que mataria Odete Roitman e ela usa humor para abrilhantar a vilã de Vale Tudo. E a atriz recorre a tiradas que viram meme para renovar a sua personagem na novela. Na editoria de esportes, temos aqui o seguinte destaque para o futebol: tricolor classificado. Com decisão nos pênaltis, São Paulo supera o Atlético Nacional da Colômbia no Morumbis e avança para as quartas de final de Libertadores. E no próximo destaque fala sobre o despejo de companhia teatral. Artistas se manifestam em frente ao Teatro de Container, lá em São Paulo. E o Ministério da Cultura e Funarte repudiam a ação da GCM no local e acionam a gestão Nunes. Agora, aqui para o governo Lula, Estados Unidos cancela o evento militar com Brasil e defesa entra em alerta. Também na política, temos aqui a pesquisa. A avaliação positiva do governo Lula chega a 31%, contra 39% de negativa, indica a pesquisa Quest. E parcela dos brasileiros que sentem alta na comida cai para 60%, de acordo com a sondagem. E para o Congresso Nacional, CPMI do INSS começa 4 meses após escândalo e mira irmão de Lula e empréstimo consignado. E no próximo destaque é para a América Latina. Aqui diz que a Bolívia exporta mais cocaína do que gás por meio do Brasil, diz o candidato à presidência do país. E esquerda sofre derrota histórica em todos os departamentos bolivianos. E um outro assunto internacional também em destaque nesta manhã é sobre a guerra no Oriente Médio. Ataques aumentam motivação do Irã para desenvolver bomba atômica, afirma especialista. Um ex-oficial de inteligência israelense avalia que resolução com Tel Aviv será diplomática. Agora, na seção Dias Melhores do Folha de São Paulo, temos aqui que após uma ação de ONG, proprietários rurais conservam a vegetação nativa além da sua obrigação legal. E a iniciativa do IPAM remunera fazendeiros para não desmatarem mesmo quando for permitido. Agora, na Operação Ícaro da Polícia Federal, auditor criou falso banco em nome da mãe para receber propinas, de acordo com a promotoria. E a instituição é investigada em caso que envolve o dono da Ultrafarma e também o diretor da Fast Shop.
E o próximo destaque é falando sobre relacionamentos. Casais redescobrem o altar para renovar a relação em novas cerimônias. E diferente do casamento, cerimônia permite liberdade nas escolhas e também celebra a trajetória do casal. E na sessão de inverno, temos aqui a informação que a temperatura deve chegar a 30 graus Celsius em São Paulo nesta quarta. E o calor vai até sábado, dia 23 de agosto. E a previsão indica a possibilidade de pancadas de chuva à tarde na região metropolitana. Na sessão Pare para Ler, da manhã desta quarta, Trump diz que acabou com 6, talvez 7 guerras. É verdade? A análise dos conflitos que o republicano diz ter resolvido mostra que é preciso boa vontade para comprar a imagem de presidente da paz. Agora, nas matérias especiais desta manhã, temos aqui um assunto do Folha Estudante sobre FUVEST, edição 2026. Conheça critérios de correção e entenda o cálculo da nota do vestibular da Universidade de São Paulo, a USP. E também outro assunto sobre moradia e emoções, como se preparar para a vida após prestar o exame. E na seção de O Melhor de São Paulo, em série de vídeos da Folha, a repórter Teté Ribeiro aprende a cozinhar em frente às câmeras. No Caderno Todas, temos aqui a primeira notícia que o Supremo Tribunal Federal condena o Hospital de São Paulo a indenizar mulher denunciada por médica ao fazer aborto. E o próximo assunto, ainda no mesmo caderno, jovem assassinada por rejeitar traficante não é exceção. E nos destaques de economia de hoje, a primeira é sobre energia limpa, dizendo que o Brasil quase viveu colapso da rede elétrica no Dia dos Pais, por oferta maior que a demanda. O excesso de produção obriga a ONS a cortar imediatamente a geração de outras fontes. E no próximo destaque, aqui diz que as companhias Delta e United são processadas por venderem assentos na janela, só que sem as janelas. Alguns modelos da Boeing e da Airbus trocam as janelas por dutos de ar-condicionado. E no Folha Jus, temos que o TST confirma indenização por dano existencial a motorista da JBS com jornada de 21 horas. A empresa diz que pagará o profissional, mesmo tendo validado o controle de carga horária. Já no próximo destaque também, Brasil fica em penúltimo lugar em ranking de como selecionar servidores na América Latina. Agora, nos destaques da política nacional, temos aqui o nosso primeiro assunto, que é para o Congresso, dizendo que Mota aconselha consulta a partidos e divulgação da reforma administrativa é adiada. O presidente da Câmara quer submeter as propostas aos deputados antes de protocolo. E no painel, Damares aciona o AB contra ex-presidente da entidade por comemorar a prisão de Bolsonaro. A senadora envia pedido afirmando que declarações são incitação à violência política. Também temos aqui na capa um destaque de esporte sobre o basquete, dizendo que a SESI Araraquara conquista tri da Liga de Basquete Feminino. Time paulista fecha a série com 3-1 e fica com título pelo terceiro ano consecutivo. E no caderno de equilíbrio, estudos de hábitos alimentares no Brasil quebram mitos da origem da feijoada e da pizza. E nos destaques do cotidiano, temos aqui a primeira notícia em destaque, que é para a violência, dizendo que 30 anos após o confronto entre palmeirenses e são paulinos, a polícia ainda patrulha torcidas. A batalha no Pacaembu terminou com morte de garoto de 16 anos e motivou mudanças. Já no próximo assunto, o Ministério da Justiça prepara curso para capacitar guardas civis metropolitanas pelo país. E essa medida da Secretaria Nacional de Segurança Pública atende à expansão dessas estruturas.
Agora, um caso que aconteceu lá no Rio de Janeiro, um jovem de 21 anos, citado 87 vezes em registro de ocorrências policiais, é preso em forro de uma loja. Patrick Rocha Maciel é flagrado durante uma tentativa de furto e a sua defesa não foi até o momento localizada. Já nos destaques internacionais, a primeira é para o governo Trump, a que diz que os Estados Unidos vão considerar ideologias anti-americanas e evidência antissemita em visto. O governo afirma que atualizou critérios que considera na hora de analisar as candidaturas. E para a Venezuela, Estados Unidos enviam navios de guerra às águas da Venezuela e usarão toda a força contra Maduro. E essa ação ocorre após o aumento de recompensa por captura de ditador venezuelano. E já sobre saúde, temos aqui o primeiro assunto dizendo que um colírio oferece 10 horas de alívio para vista cansada sem óculos. E um novo tratamento para presbiopia mostra eficácia em testes, porém registra efeitos colaterais. No caderno de ciência, o destaque é para a área da matemática, dizendo que o ensino dessa área precisa dar a sensação da descoberta, diz a Svetlana. E ao lado de brasileiro, a russo-ucraniana cobriu as lacunas do problema dos 10 Martins. E por último, no caderno de cultura, temos aqui 3 destaques nesta quarta. A primeira dizendo que o Festival de Verão Salvador terá Ney Matogrosso, Ivete Sangalo, Caetano Veloso e João Gomes. Na televisão, a HBO divulga foto de atores que interpretarão irmãos Weasley em nova série de Harry Potter. E no multitela, entrevista de Milton Ranton e série sobre Amanda Knox, que vê na TV no stream hoje, nesta quarta-feira. Agora, na capa do jornal O Estado de São Paulo, temos aqui a primeira imagem que fala sobre a discussão sobre venda de bens públicos avança em São Paulo. A venda pela Prefeitura de Travessa nos Jardins para construção de imóvel de alto padrão deve ser aprovada. E o caso não é o único a envolver ruas sem saída, vielas e travessas e outros bens públicos, como é o caso da Vila Lício, que é esta área verde, em destaque aqui no alto da capa à direita. Agora, um próximo destaque, na verdade, a manchete desta quarta do Estadão, é sobre o sistema financeiro. Aqui diz que CVM aponta indícios de crimes financeiros na gestão do Banco Master. A instituição fez aportes de 2,1 bilhões de reais em empresas sem capacidade econômica, de acordo com o relatório. A investigação conduzida pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, a que o próprio jornal Estadão teve acesso, aponta indícios de crimes financeiros na gestão do Banco Master. E, de acordo com a CVM, investimentos milionários, fraudulentos, inflaram o patrimônio da instituição e permitiram um aporte de 2,1 bilhões em empresas sem capacidade econômica para dar retorno financeiro à operação. E essa situação, de acordo com a CVM, pode comprometer severamente a solidez patrimonial da instituição financeira. E o Master afirmou que esses investimentos já foram integralmente quitados, não havendo qualquer exposição. E o Banco Central analisa a proposta feita pelo BRB, Banco Estatal de Brasília, para a compra de 58% do Master. E empresas ligadas à irmã de dono do Banco Master receberam 1,2 bilhão de reais. E falando sobre economia, o nosso próximo assunto é sobre a guerra comercial. O valor de mercado de bancos cai 41,9 bilhões de reais e Dino reforça a decisão. Novo despacho de Flávio Dino reafirma que decisões de tribunais de governos estrangeiros só valem com o aval do judiciário brasileiro.
E ao tentar blindar Moraes da Lei Magnitsky, a medida pode levar à punição de bancos pelos Estados Unidos. E o próximo destaque também na capa de hoje é para as relações tensas. Os Estados Unidos enviam navios de guerra ao Caribe e falam também em usar toda a força contra Maduro. A Casa Branca cita combate ao narcotráfico e o ditador da Venezuela mobiliza 4,5 milhões de milicianos. Agora, sobre um outro assunto aqui no Brasil, a adultização. O projeto de lei avança na Câmara, porém, a oposição rejeita o texto. E falando sobre as plataformas digitais, o plano de Lula para regular Big Techs segue o Supremo Tribunal Federal e prevê o controle por pais. O Planalto deve enviar 2 propostas ao Congresso e os textos criam mecanismos de defesa do consumidor e combate também a abusos, evitando tratar de desinformação. Agora o próximo destaque é no Caderno de Cultura. Na segunda temporada, Wandinha volta com uma pegada mais escolar. Na área da economia, após recorde, produtor planeja safra de grãos sob efeito Trump. E no urbanismo, Prefeitura leva 1,6 bilhão com leilão de títulos da Faria Lima. E por último, no Caderno de Esportes, temos um destaque para o futebol, classificado às quartas. Nos pênaltis, São Paulo avança na Libertadores. Já no jornal O Globo, desta quarta-feira, dia 20 de agosto, temos aqui a manchete de hoje, que é para a crise entre o Brasil e os Estados Unidos. Temor de retaliação dos Estados Unidos faz bancos brasileiros perderem 41 bilhões de reais na Bolsa. E a decisão do ministro Flávio Dino, reafirmando que ordens de outros países com a Lei Magnitsky não devem ser cumpridas no Brasil, amplia incertezas para financeiras. Em meio à ofensiva do governo dos Estados Unidos contra instituições brasileiras, incluindo o uso da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, os principais bancos brasileiros somaram ontem perdas de 41 bilhões em valor de mercado na Bolsa, ante o temor de retaliações diretas às financeiras, que têm operações nos Estados Unidos, na eventual interpretação americana de descumprimento da decisão. E na visão de bancos e do mercado, a incerteza na crise aumenta também após a decisão do ministro Flávio Dino de que ordens de outros países não podem ser cumpridas no Brasil sem o aval da justiça brasileira. Também temos o próximo assunto sobre economia, que o tarifaço americano derruba perspectiva de investimento e crescimento globais. Efeitos sobre produção e comércio elevam incertezas e projetam para este ano o menor investimento desde o ano de 2008 e o crescimento mais baixo em quase 2 décadas. Já no Brasil, a Câmara aprova urgência para projeto de lei sobre adultização de crianças. E a proposta, que cria regras mais duras para prevenir a exploração e abuso de crianças nas plataformas, deverá ser votada hoje, nesta quarta, em plenário. E na política, a proposta do governo para redes prevê remover publicação somente com ordem judicial. O texto que o governo enviará ao Congresso propõe que crimes contra a honra sejam removidos apenas após a decisão judicial. E falando sobre tecnologia, temos aqui o seguinte assunto, que as Big Techs fazem queixas infundadas contra o país em investigação comercial. Aqui informa que em manifestação que apoia investigação comercial, a associação que representa as Big Techs como Meta e Google critica regulamentação, porém, sem citar que outros países já adotam regras. Agora sobre a COP30, temos aqui o seguinte destaque, que a inflação da hospedagem na COP leva a despejo de inquilinos em Belém. A falta de vagas para o evento provocou a hiperinflação.
e donos de imóveis estão despejando inquilinos para faturar mais com participantes do encontro. Na política nacional, temos que PP e União Brasil selam federação com acenos a governadores da oposição. E os partidos do Centrão têm cargos no governo, mas críticas a Lula deram um tom. E Tarcísio de Freitas e Caiado discursaram e foram aplaudidos. Agora, um destaque especial do segundo caderno é chuva de hits, diz Paula Toller sobre seu show. E aqui nos informa que a cantora é a atração de abertura da segunda semana do Rio Gastronomia. E o Jornal Globo também nos traz aqui uma entrevista que aconteceu com Samir Chaldi e na oportunidade ele disse que fair play não será limitador de investimentos. O presidente da CBF diz que ainda não há modelo definido para o fair play financeiro no país, mas que ele não será mecanismo para punir clubes ou limitar investimentos. E nessa entrevista, Chaldi explica ainda mudanças em curso no calendário do futebol brasileiro. Agora um destaque lá no Rio de Janeiro, aqui diz que o Rio autoriza a loteria infinita. O governo estadual dá aval à instalação de totens de loteria eletrônica e apostas esportivas em bares e também em outros comércios do Rio de Janeiro. A Loterge alega que o modelo é legal e diferente de caça-níqueis. Especialistas alertam para risco de incentivo ao vício por permitir sucessivas apostas na loteria. E nesta imagem temos aqui a legenda que totens em comércios já são autorizados no Paraná e Rio adotará o modelo. Na editoria de saúde temos aqui o grande destaque para a patente nacional. O Brasil registra a primeira patente da plataforma de vacinas de RNA mensageiro. E o projeto da Fiocruz abre caminho para o país produzir diversos imunizantes de forma mais rápida e barata. Agora, no próximo destaque na economia, temos que a revolução da TV 3.0 abre nova fronteira de negócios para as emissoras. A maior integração com a internet e medição precisa da audiência permitem publicidade segmentada e também individualizada. E a nova regulação é um desafio. Já um destaque internacional da capa do Jornal Globo é dizendo que Trump recua e descarta enviar tropas para a segurança da Ucrânia. A possibilidade foi aventada na reunião com líderes europeus na Casa Branca, mas ontem um americano disse que o envio de soldados deve se restringir a países da União Europeia. E por último, também temos aqui mais um destaque internacional na capa de hoje. Frota naval dos Estados Unidos se aproxima da Venezuela e Maduro mobiliza a milícia. Trump autorizou a ação contra tráfico de drogas em área estrangeira e Maduro, acusado pelos Estados Unidos de ligação com um cartel, criticou as ameaças e convocou 4,5 milhões de paramilitares. Já no Correio Brasiliense desta quarta-feira, na edição desta manhã, temos aqui a manchete, que é na editoria de política, dizendo que a Câmara avança na proteção a crianças nas redes sociais. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a urgência do projeto de lei 2628 de 2022, que combate a adultização de crianças e obriga as plataformas digitais a proteger menores de 18 anos no ambiente virtual. E a proposta deve ir a plenário hoje, por iniciativa do presidente da Casa Legislativa, Hugo Mota. E essa aprovação ocorreu em votação simbólica, o que levou protestos da oposição. E os parlamentares alegam que o PL, de autoria do senador Alessandro Vieira, e já aprovado na Casa Alta, concede poderes ao Executivo para calar manifestações de adversários políticos nas redes sociais. E parlamentares do PL
e de outras legendas prometem obstruir a votação prevista para acontecer hoje, como forma de protesto. E também em clima de tensão, o plenário da Câmara aprovou a urgência da proposta que pune com até 6 meses de suspensão os deputados que praticarem agressão física ou obstrução física das atividades da Casa. E o projeto de resolução da autoria da mesa diretora é uma resposta ao motim realizado há 2 semanas por parlamentares que chegaram até a impedir Hugo Mota de presidir as sessões. E o regime de urgência para a medida punitiva recebeu 266 votos favoráveis e 114 contrários. E no próximo destaque também para a política nacional é informando que a Federação de Centro-Direita diverge na oposição a Lula. O lançamento da União Progressista, federação que sacramenta a União Brasil com o Partido Progressista, que é o PP, ficou marcado pela divisão em relação ao governo Lula, enquanto lideranças como Ronaldo Caiado e Ciro Nogueira reforçam o discurso antipetista. E o senador Davi Alcolumbre afirma que, segundo ele, é um movimento de política com P. Já no próximo destaque, há uma entrevista que aconteceu ao CB.poder sobre corrida ao GDF. O deputado federal Alberto Fraga afirmou que será candidato ao governo do Distrito Federal, ainda que seja necessário trocar de partido. Na educação, temos aqui o seguinte destaque: punição aos cursos ruins de medicina. Os Ministérios da Saúde e da Educação anunciaram medidas restritivas a faculdades de medicina que apresentarem notas baixas no ENAMED a partir de 2026. E as escolas que tirarem notas 1 e 2 não poderão ampliar o número de vagas e terão contratos do FIES suspensos. E no caderno de cidades, temos aqui o seguinte assunto, que a Planaltina está em festa. A cidade mais antiga do Distrito Federal, Planaltina, completa 166 anos e guarda em suas ruas o charme e a paz do interior da região. Agora, um destaque internacional sobre a Venezuela, informando que cresce a pressão dos Estados Unidos. Destroyers americanos avançam pela costa e Maduro convoca milicianos. Agora, na área de negócios, temos aqui um revés na fusão de Petz e Cobasi. CAD admite gigante do e-commerce Petlove como terceira interessada. Agora, nos assuntos de esportes, temos aqui 2 destaques. O primeiro é dizendo que o esporte muda vidas. Atletas brasileiros dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção 2025 contam ao Correio como projetos sociais, escolinhas e parcerias e também incentivos da própria família os aproximaram do esporte e blindaram até da criminalidade. E o próximo destaque é para o futebol, dizendo que São Paulo e Flu vão às quartas nos torneios continentais. E um destaque do caderno de versão em arte é falando sobre o encanto dos bonecos. A 12ª edição do Festineco começa dia 22 de agosto, levando 50 espetáculos aos espaços culturais e escolas do Gama. E por último, carta propõe ajustes na reforma tributária. Reunidos em Brasília, representantes do setor de bens e serviços apresentaram uma carta com 6 pontos que consideram preocupantes na regulamentação da reforma tributária. E entre os itens elencados, os segmentos alertaram para o risco de esvaziamento do Simples Nacional e dos regimes especiais. E há também a preocupação em torno das disparidades nas alíquotas definidas para diferentes setores. E convidados para o evento, integrantes do Ministério da Fazenda demonstraram otimismo. Já no jornal Cearense o Povo, na manhã desta quarta, temos aqui no alto da capa sobre o 2º Prêmio Literário Demócrito Rocha.
inscrições abertas para textos inéditos de prosa de ficção, poesia e ensaio social. Já a manchete de hoje é no Caderno de Cidades, que vai falar sobre a operação contra a facção. 6 são presos e carros blindados são apreendidos em Fortaleza. Ações buscaram desarticular eixo financeiro da facção Guardiões do Estado e membros teriam movimentado cerca de R$900 mil em 6 meses. Também temos aqui uma reportagem em destaque no Jornal Cearense, a trajetória de 100 anos do Corpo de Bombeiros e histórias de quem se dedica a salvar vidas. E na política, Camilo critica investidas de Ciro Gomes e diz que história irá julgá-lo. E sobre a economia, contas de Eumano são aprovadas em parecer prévio do TCE com 38 ressalvas. Também temos mais um destaque, que a população 1% mais rica concentra 21,1% da renda aqui no Ceará. Já no Caderno Farol, o governo Trump envia navios e diz que vai usar toda a força contra Maduro na Venezuela. E por último, temos aqui um destaque também no esporte. Eliminado. Fortaleza perde por 2-0 para o Vélez na Argentina e se despede da Copa Libertadores. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência e hoje é quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025. Vamos agora iniciar os destaques do site do jornal O Globo. Logo no alto do site temos aqui o resultado da pesquisa Genial Quest. A aprovação do governo Lula se recupera e chega a 46%. E a avaliação negativa é 51%. A melhora foi puxada por mulheres, moradores do Nordeste e aqueles com renda de até 2 salários mínimos, de acordo com o Instituto. E a pesquisa mostra que 69% avaliam que Eduardo Bolsonaro defende interesses da família ao agir sobre o tarifaço. E os outros 23% entendem que parlamentar está trabalhando pelo Brasil. E Lula age em defesa do Brasil ou tenta se promover com tarifaço? E veja a percepção também no levantamento. E na área da política, temos aqui uma análise dizendo que Malu Gaspar explica porque, afinal, os bancos temem tanto sanções da lei Magnitsky. E do cartão ao uso de WhatsApp e Netflix, entenda as sanções e as lacunas da lei aplicada a Alexandre de Moraes. E especialistas afirmam que a medida terá um efeito limitado, mas pode gerar futuros ruídos entre instituições financeiras brasileiras e o governo americano. E na economia, sobre a moeda americana, aqui diz que o dólar abre em leve queda após forte alta na véspera. E o mercado reage a impactos da lei Magnitsky e aos resultados aí da pesquisa Genial Quest. E sobre um outro assunto, reforma administrativa. Veja o que já se sabe sobre o projeto que altera regras do funcionalismo público. O relator da proposta, o deputado Pedro Paulo, afirma ainda que estão previstos veto a benefícios retroativos e fim das férias de 60 dias para juízes e magistrados. E o texto final deve ser apresentado nos próximos dias. E no próximo destaque, também na política nacional, é um assunto, uma matéria, dizendo que o presidente do Republicanos diz a Lula que Tarcísio de Freitas concorrerá à reeleição em São Paulo, não ao Planalto. Em reunião com dirigentes do Republicanos, Lula citou a possibilidade de ter o governador como adversário na eleição presidencial. A possibilidade de uma candidatura presidencial do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas,
foi discutida durante almoço realizado na terça-feira entre o presidente Lula e representantes do Republicanos. E de acordo com relatos de participantes desse encontro, Lula disse que tinha uma convicção de que Tarcísio seria candidato à presidência no ano que vem e que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem insistido em se apresentar como candidato mesmo inelegível, não teria opção a não ser apoiá-lo. Em resposta, o presidente do Republicanos, que é o Marcos Pereira, passou a maior parte do tempo calado, porém, reforçou que o projeto político do governador é tentar a reeleição lá em São Paulo. E durante esse almoço que aconteceu lá no Palácio do Alvorada, o petista também pediu o apoio do partido para iniciativas que são prioridade do governo no Congresso, como que implementam Vale Gás, o que amplia a faixa de isenção do imposto de renda, o que regulamenta as redes sociais, que ainda será enviado, e o que está em discussão na Câmara e tenta coibir a adultização infantil nas redes sociais. E além de Lula e Pereira, também estiveram presentes no encontro o presidente da Câmara, Hugo Mota, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o líder do partido na Câmara, que é o Gilberto Abramo. E no mesmo dia em que estiveram com Lula, Hugo Mota e Marcos Pereira participaram de um jantar promovido pelo presidente da União Brasil, Antônio Rueda, e que contou com a participação de diversos líderes da oposição. E sobre legislação, que é um próximo assunto aqui em destaque no site do Jornal Globo, o governo vai chamar Big Techs para discutir projeto de regulamentação redes sociais antes de enviar o texto ao Congresso. O Executivo vai pegar carona no impulso que o tema da adultização tomou após o vídeo do influenciador chamado Felca. Agora, num destaque internacional nesta manhã, armas, blindados soviéticos e mais 350 mil soldados. Veja o poderio bélico da Venezuela, que vive uma tensão militar com os Estados Unidos. E o Trump envia tropas à América Latina e aponta Maduro como chefe de cartel de drogas. Agora, sobre um próximo destaque, temos aqui na Editoria Brasil, sem identificação. Um avião misterioso usado pela CIA pousa em Porto Alegre em missão dos Estados Unidos. E esse avião estava transportando funcionários do consulado americano na cidade. E a aeronave também é usada em operações espaciais para transportar militares de elite e agentes também de inteligência. Já como um próximo destaque, o número de passageiros em voos no Brasil e no exterior chega a 11,6 milhões em julho. Agora, na editoria de saúde, temos aqui uma notícia em destaque. O que a minha filha disse ao ChatGPT antes de tirar a própria vida. A Sophie confiou seus pensamentos suicidas a um chatbot, revelando os limites da inteligência artificial diante do risco de vida. E sobre a COP30, crise de hospedagem pela COP30 em Belém leva inquilinos a serem despejados por donos de imóveis. A capacidade limitada da rede para abrigar o evento abriu caminho para uma escalada nos preços da hospedagem, o que foi visto como uma oportunidade de lucro. E no Rio de Janeiro, decreto libera máquinas de apostas em bares do Rio com pagamento por Pix. E um psicanalista alerta que esses videoloterias, semelhantes em aparência às máquinas caça-níqueis, podem sim intensificar o vício em jogos, agravado, na verdade, pela pandemia. Também temos aqui um próximo assunto na economia. Estados Unidos ampliam tarifas sobre aço e alumínio para mais 400 itens, de motocicletas a artigos infantis. Segundo o comunicado do Departamento de Comércio dos Estados Unidos,
produtos adicionados à lista estarão sujeitos a uma alíquota de 50%. Também temos um texto aqui de Malu Gaspar, na editoria de política, e ele escreve o seguinte ao jornal o Globo: bancos estudam cancelar unilateralmente contas de alvos da Magnitsky para driblar o Supremo Tribunal Federal. E o próximo destaque é para o Rio de Janeiro. Trigêmeos do Flamengo impede guerra. Moradores lutam contra despejo de prédios na orla da Zona Sul. Edifícios foram arrematados por 75 milhões de reais para pagar dívidas trabalhistas. Famílias alegam que compraram posse de intermediários da Santa Casa, porém, a antiga proprietária nega o que foi dito. Também temos o próximo destaque que integrantes do governo brasileiro veem movimentação militar americana como possível preparação para a intervenção lá na Venezuela. A cabeça de líder venezuelano Nicolás Maduro foi colocada a prêmio por Washington. Também temos o próximo assunto, que após reação de Dino a Magnitsky, STF guarda carta na manga em caso de escalada de Donald Trump. No Rio de Janeiro, Polícia Civil faz operação contra a quadrilha que deu prejuízo de R$1 milhão à rede de lojas. A Justiça expediu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão a serem cumpridos nos municípios de Saquarema, Maricá, Araruama e Duque de Caxias, além também do bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Também temos aqui um vídeo em destaque que passageiro filma e agride suspeito furtando os seus pertences em voo entre Teherã e Dubai. Ao perceber a ação, o iraniano se levanta, recupera a bagagem, aciona um botão de alerta para chamar a tripulação e parte também para a agressão, desferindo 3 tapas no rosto do suspeito, como a gente consegue ver aqui neste vídeo em destaque. Também temos o próximo assunto sobre segredos do crime. O chefe do CV da Cidade de Deus sai da prisão em decisão do plantão judiciário e não volta. O traficante chamado Sardinha deixou a cadeia logo após seu habeas corpus ter sido deferido no último dia 10, um domingo, para visita periódica ao lar e, como não retornou, é considerado agora um foragido. Também temos aqui sobre um caso de tragédia em destaque. Ela não merecia isso. Escrave-mãe de jovem morta por traficantes na zona oeste do Rio. A Esther Barros dos Santos, de 22 anos, foi espancada após ter se recusado a deixar um baile funk na companhia de um traficante. E ainda nesta mesma editoria do Rio de Janeiro, agora um caso que aconteceu em São Gonçalo. Comecei a ser chamada de macaco na escola, diz menina vítima de influenciadoras, condenadas por ato de racismo contra crianças negras em São Gonçalo. A Caroline Vitória Cunha Ferreira e a sua filha, a Nancy Gonçalves Cunha Ferreira, foram condenadas a 12 anos de prisão em regime fechado por injúria racial. E aqui diz que essas influenciadoras, elas foram condenadas a 12 anos de prisão em regime fechado por injúria racial e o crime passou a ser equiparado ao racismo em 2023, além de ter que pagar R$20 mil de indenização para cada uma das vítimas. E em 2023, elas publicaram vídeos entregando uma banana e um macaco de pelúcia para 2 crianças negras que tinham, na época, 9 e 10 anos de idade. E a sentença, como nos informa aqui no texto, trouxe alguma sensação de justiça para as famílias dos menores. Porém, a tristeza provocada pela lembrança desse episódio, ainda que marca dificilmente, será esquecida.
Em entrevista que aconteceu ao Jornal Globo, na tarde de ontem, a mãe da menina, que aparece em um dos vídeos, não conseguiu conter as lágrimas ao comentar sobre a exposição e a violência sofridas pela sua filha no vídeo. E ainda na editoria do Rio de Janeiro, operação mira a milícia da Baixada Fluminense que exige pagamentos em dinheiro ou por transferência bancária. E foram cumpridos 11 mandados de prisão contra suspeitos e 5 deles já estavam presos. Também temos aqui na parte de cultura e entretenimento, participantes da Dança dos Famosos 2025 já relatam perda de peso e o fim do sedentarismo. E sobre Marisa Monte e Orquestra, venda geral abre hoje, dia 20, e veja preços e datas e também saiba como comprar. E esse show inédito passará por Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e Porto Alegre. Também temos aqui na seção de luto que o criador do logo da franquia 007 morre aos 103 anos, um dia antes do seu aniversário. O Joe Karoff também criou as tipografias de filmes como Último Tango em Paris e Manhattan. Também temos aqui no próximo destaque, na área da saúde, é sobre bem-estar. Porque as telas nos mantêm acordados e pode não ser culpa da luz azul. Alguns cientistas de sono estão mudando a forma como pensam sobre o uso de telas à noite. E sobre a vacina da dengue, que é um próximo assunto, um estudo da Fiocruz com dados de vida real comprova a eficácia da dose entre os adolescentes. E Trabalho é o primeiro a analisar informações da campanha de imunização aqui no Brasil e mostrou que apenas uma dose já reduz pela metade o risco da doença. Já no próximo assunto também sobre compostos bioativos, porque o abacate virou queridinho dos famosos. O abacate é uma fruta rica em nutrientes e compostos bioativos, passou a fazer parte da rotina das celebridades e, no caso, é indicada por especialistas por seus efeitos positivos na saúde do coração, na digestão e também no controle do colesterol. Também temos aqui um destaque que realmente funciona para eliminar e definir o contorno facial. Agora em esportes, Flamengo põe à prova novo coração da equipe para avançar na Libertadores. E o objetivo, agora um próximo destaque, uma entrevista que aconteceu com o presidente da CBF ao Jornal Globo. Ele disse, o Samir Chaldi, que o objetivo é que todos contratem em cima do que arrecadam, afirma o presidente sobre o projeto de fair play financeiro. E o Samir Chaldi também fala sobre o pontapé inicial do grupo de estudos e procedimento de criação de mecanismo. Também temos aqui um próximo destaque na área de esportes, que Lucas Chumbo sonha surfar a maior onda do mundo e fala de recorde quebrado aqui no Brasil. Ele diz que é um sentimento diferenciado. O carioca bateu o recorde no último dia 30 ao pegar uma onda de 14,82 metros na Laje da Jágua, no sul de Santa Catarina. E sobre negócios e finanças, primeira matéria em destaque aqui no site é dizendo que o Brasil e os Estados Unidos devem começar a discutir PIX, 25 de março, desmatamento e práticas comerciais no mês de setembro. E em outra frente, negociação sobre o tarifaço dos Estados Unidos ocorrerá na OMC. Aqui diz que os negociadores do Brasil e dos Estados Unidos devem ficar frente a frente no próximo mês para discutir a investigação de práticas comerciais conduzida pelo escritório do representante de comércio, com base na seção 301 da legislação comercial americana. E de acordo com interlocutores do governo brasileiro, existe a possibilidade de as partes conversarem pela primeira vez sobre o tema cerca de uma semana após uma audiência pública em Washington,
com representantes do setor privado dos dois países, marcada para 2 de setembro. E na segunda-feira, o governo brasileiro enviou ao departamento americano um relatório com esclarecimentos sobre cada uma das 6 áreas investigadas: acordos preferenciais do Brasil com Índia e México, desmatamento, combate à corrupção, pagamentos digitais com Pix, etanol e também propriedade intelectual, com foco em patentes de medicamentos e casos de pirataria na Rua 25 de Março, que está localizado lá em São Paulo. E no próximo assunto, com primeira fábrica de carros recém-inaugurada no Brasil, a chinesa GWM planeja a segunda. E os investimentos da montadora chinesa aqui no Brasil até o ano de 2032 deve chegar a 10 bilhões de reais. E na semana passada, o presidente Lula participou da inauguração da unidade lá no interior de São Paulo. E os estados tentam atrair a segunda. E na economia, temos aqui que 5 em cada 10 brasileiros não chegam ao fim do mês com o salário na conta, de acordo com pesquisa. E na seção de Valor Investe, de olho nos dividendos da Petrobras, amanhã é o último dia para garantir o direito de receber. Aqui na matéria informa que proventos serão pagos em 2 parcelas nos meses de novembro e dezembro deste ano. Na editoria internacional, anúncio de Forças Armadas contra cartéis. Trump desafia limites jurídicos internacionais. E medida acaba reabrindo aí um debate sobre soberania dos estados, necessidade de acordos formais e riscos de operações militares sem respaldo jurídico internacional. E no próximo destaque de hoje, desta manhã, é da humilhação ao sucesso diplomático. Como as negociações sobre a guerra na Ucrânia repercutem na Rússia. Blogueiros militares pró-guerra acusam o Kremlin de começar a pavimentar o caminho para o fim do conflito, antes de cumprir os objetivos estratégicos, com a ajuda da imprensa oficial. E sobre um caso de tragédia, como um destaque internacional de hoje, ônibus lotado pega fogo após colisão e deixa 79 pessoas mortas lá no Afeganistão. Também temos aqui em variedade sobre astronomia, lua negra. Conheça o fenômeno previsto para o fim de semana que alimenta lendas sobre o fim do mundo. Astrônomos afirmam que não há motivo para preocupação. O auge acontecerá às 0 horas de sexta-feira, dia 22 de agosto, na América do Sul e também na América do Norte. Também temos aqui o próximo destaque sobre o crocodilo pré-histórico. Em São Paulo, pesquisadores descobrem espécie que dividia território com o dinossauro há 85 milhões de anos. Estudo encontrou nova espécie de crocodilo e revelam 4 grupos de predadores que dominavam rios e terras altas do Cretáceo Paulista. E sobre clima extremo, que é um próximo assunto também destaque aqui no Jornal Globo. O que é um ciclone extratropical e como ele se forma? Fenômeno formado entre Argentina, Uruguai e Paraguai deve atingir principalmente a região sul, mas também leva chuva e rajadas intensas ao centro-oeste e sudeste. E meteoro em forma de bola de fogo causa clarão e risca o céu lá do Japão. O fenômeno raro foi registrado por câmeras no aeroporto de Fukuoka. Também temos aqui sobre o próximo assunto, já no caderno do Correio Brasiliense, na editoria de política, com a pesquisa, o resultado da pesquisa Genial Quest. Sensação de melhora no preço dos alimentos eleva a popularidade de Lula. O governo também aumentou a aprovação entre a população que ganha até 2 salários mínimos, passando de 46% para 54%.
2,5%. E Lula é desaprovado em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás e é aprovado em Pernambuco e Bahia. E ainda de acordo com a pesquisa Genial Quest, com a ajuda de Trump, desaprovação de Lula diminui para 51%. E a Polícia Federal divulga resultado do concurso com 1.000 vagas. O certame oferece 1.000 vagas para candidatos com nível superior, com remunerações que podem chegar a R$ 26 mil. Já no próximo destaque na política nacional aqui do Correio Brasiliense, a Câmara vota hoje, nesta quarta-feira, dia 20, projeto contra a adultização de crianças. E o texto, no caso, prevê o combate à exploração infantil nas redes sociais e obriga as plataformas a proteger menores de idade no ambiente digital. E a Câmara vai votar hoje o projeto de lei que combate a adultização de crianças nas redes e obriga as plataformas a proteger os menores de idade. E essa urgência do texto foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário ontem, terça-feira, dia 19, apesar dos protestos da ala bolsonarista e também de um bate-boca com o presidente da casa, Hugo Mota. E a oposição anunciou que fará obstrução à votação do tema. E o grupo alega que o projeto, já aprovado no Senado, dá poderes ao governo para censurar opositores nas redes sociais. E entre os principais pontos estão as obrigações impostas a plataformas digitais de garantir a proteção e a privacidade de crianças e adolescentes. Segundo o texto, as empresas não adequadas para esses públicos precisarão adotar mecanismos para evitar o uso e verificar também a identidade dos usuários. E as Big Techs também serão obrigadas a vincular perfis de crianças aos dos respectivos responsáveis legais, além de informá-los sobre a inadequação de serviços. E as redes sociais também ficam proibidas de criar perfis comportamentais de crianças e adolescentes a partir do monitoramento para venda de publicidade e terão de prevenir e mitigar o acesso e a exposição a conteúdos como exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes, bullying, assédio, violência física, publicidade de serviços ou produtos destinados a adultos, como os jogos de azar e também as drogas lícitas. E terão ainda que comunicar às autoridades quando detectarem conteúdos de exploração e abuso sexual infantil. E as empresas que descumprirem as regras poderão ser multadas em até 10% do faturamento no Brasil, com um limite de 50 milhões de reais por infração. E o montante arrecadado com multas será destinado ao Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente. E as plataformas poderão ainda ser suspensas ou proibidas de atuar aqui no Brasil. E esse assunto virou uma prioridade na Câmara com a repercussão do vídeo do influenciador Felca, publicado no início de agosto no YouTube, com denúncias sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes nas redes sociais. E o tema também entrou no radar do governo Lula, que iniciou uma campanha com uma série de publicações em redes sociais alertando para a importância de discutir o assunto e apoiando o projeto em discussão na Câmara. Também temos o próximo destaque internacional que, após o envio de navios, cresce a tensão entre Estados Unidos e Venezuela, inclusive navios militares dos Estados Unidos já se aproximam da costa do país venezuelano. Agora, um assunto aqui no judiciário brasileiro. Incerteza sobre a Lei Magnitsky custa 42 bilhões de reais aos bancos. Flávio Dino reforça que leis estrangeiras não são válidas aqui para o país. Instituições têm dúvidas sobre como agir no caso da Magnitsky, em cuja lista Alexandre de Moraes foi colocado pelo governo de Donald Trump.
Agora sobre saúde pública, temos um destaque para a dengue. Especialistas alertam sobre o risco de nova epidemia. Apesar da redução histórica de 97% nos registros, pesquisadores reforçam a importância da vacinação e das ações preventivas para evitar o surto no próximo ciclo do Aedes aegypti, que começa nos últimos meses do ano. Agora o próximo destaque no CB.poder. Câmara Legislativa do Distrito Federal aprova a compra do Banco Master pelo BRB. Agora sobre um outro assunto que o Correio Brasiliense traz como destaque no site, foi de uma tragédia que aconteceu lá em Minas Gerais. Um acidente mata 5 pessoas da mesma família, incluindo um bebê. E entre as vítimas estão 4 adultos que pertencem à mesma família e um bebê de 1 ano. E o motorista da carreta não se feriu nessa tragédia. Agora sobre a guerra no leste europeu, Rússia afirma que tomou controle de 3 localidades da Ucrânia. E as localidades ficam próximas de um setor da frente de batalha, no qual o exército russo rompeu as defesas ucranianas na semana passada. No Rio de Janeiro, influenciadoras, mãe e filha são condenadas a 12 anos de prisão por racismo. E no Oriente Médio, temos aqui a notícia em destaque que Israel aprova a convocação de 60 mil reservistas para tomar a cidade de Gaza. Nos últimos dias, o país intensificou os ataques aéreos e operações terrestres na cidade de Gaza e nos campos de deslocados próximos, considerados os últimos redutos do Hamas. Agora, o próximo assunto também no Correio é de uma entrevista que aconteceu ao CB.poder, que crime organizado está avançando muito, alerta deputado Alberto Fraga. E sobre o tempo, verânico eleva temperaturas no país e ciclone no sul gera alerta de granizo. Também temos aqui que a União Progressista nasce dividida. PP e União Brasil formalizam aliança lá em Brasília, mas ainda não há consenso sobre ser ou não oposição ao governo Lula. E na saúde, dieta chamada low carb ajuda a combater sintomas da lipedema. Revisão de estudos sustenta que uma dieta alimentar com mais gorduras e menos carboidratos ajuda também a combater sintomas da doença crônica inflamatória. E esses regimes muito restritivos devem ser evitados. E sobre a moratória da soja, que é um destaque também aqui no site do Correio, é dizendo que o Brasil suspende o pacto de não comercializar soja de terras desmatadas na Amazônia. O CAD anunciou na noite de segunda-feira passada, que foi dia 18 de agosto, a suspensão como medida preventiva, alegando que o impacto vigente desde 2006 é um acordo anticompetitivo entre concorrentes que prejudica a exportação de soja. Agora, em cidades, temos um destaque para aniversário, que com 166 anos de história e tradição, Planaltina celebra a tranquilidade. E na previsão do tempo, temos que o tempo continua seco lá no Distrito Federal e temperaturas entre 13 graus Celsius e 30 graus Celsius. Um destaque do CB.poder é informando que a Câmara aprova a nomeação de novo Procurador-Geral do Distrito Federal. E uma investigação aqui ainda no Caderno de Cidades é que corpo de homem é encontrado dentro de bueiro no Eixo Sul. E o corpo estava a cerca de 2 metros de profundidade, junto a cabos blindados energizados. Agora um caso de tragédia. Condomínio se manifesta após morte de técnico em elevador. A nota emitida pelo condomínio destaca que são realizadas manutenções periódicas, preventivas e emergenciais. Esse caso aconteceu lá em Ceilândia.
E sobre a estrutura, aqui temos a notícia que viadutos no eixão que ameaçavam cair tinham vigas e estruturas rompidas. Também sobre o Dia do Ciclista, reforça debate sobre segurança e mobilidade. E sobre Brasília, 65 anos, técnicos e militares, a decisão sobre a nova capital. Também temos aqui sobre o próximo destaque, que é a série de reportagens. Confira o especial Caminhos do Nascimento. E na política nacional, temos o primeiro assunto para Carla Zambelli, que Itália rejeita pedido de prisão domiciliar de Zambelli. O tribunal manteve medida cautelar e reconheceu validade de mandado internacional. E a perícia médica definirá os próximos passos. E sobre imigração, Figueiredo diz que Érica Hilton, Felipe Neto e Anitta podem ter vistos cancelados. O jornalista bolsonarista alertou que as personalidades podem ser barradas por manifestar ações, ou melhor, por manifestar posições anti-americanas. E no Congresso, Câmara instala comissão para debater regras do trabalho por aplicativo. O deputado Joaquim Passarinho defende novo modelo previdenciário para motoristas entregadores, sem vinculação ao regime tradicional da CLT. E no tarifaço de Trump, Padilha pode não ir às Assembleias Gerais da ONU. E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, denomina a medida de governo Donald Trump como um ato de covardia e afirma que ainda não tem certeza se participará das reuniões ministeriais da OPAS e da ONU em setembro, que irá acontecer nos Estados Unidos, em Nova York. E também temos aqui o próximo destaque, que deputado estadual bolsonarista chama Zema de canalha em Minas Gerais. E antes de darmos continuidade com os destaques aqui da capa do Correio Brasiliense, ou melhor, do site do jornal, faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará não pode! Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Dando continuidade aos destaques no site do Correio Brasiliense, na Editoria Brasil temos aqui o primeiro assunto, dizendo que o tarifaço de Trump ameaça a rede de 32 mil pescadores artesanais e eles estão assustados. Apesar de exportar quase 100 milhões de dólares por ano, que cerca de metade para os Estados Unidos, a indústria de pescado cearense não é abastecida por grandes embarcações, mas por dezenas de milhares de pescadores artesanais, a maioria com renda inferior a um salário mínimo. Nesta matéria diz que o Ceará exportou 93,8 milhões de dólares em pescados no ano passado, em 2024, o maior volume entre todos os estados aqui do país, conforme dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Contêineres abastecidos especialmente de lagosta, atum e os peixes vermelhos foram embarcados para 44 países. E o principal mercado foram os Estados Unidos, que é destino de 46,85% do total, que dá aí 52,8 milhões de dólares. E a concentração fez o setor de pescados cearense ganhar atenção no noticiário em meio às discussões em torno da sobretaxa de 50% imposta pela gestão de Donald Trump a milhares de produtos brasileiros. E depois de ferro e aço,
A categoria é a segunda mais importante no comércio bilateral entre os Estados Unidos e o estado do Ceará. Estado que envia 44,9% de tudo que vende para o exterior para os americanos e que, por isso, deve ser o mais afetado em termos proporcionais pelo tarifaço americano. E apesar de ser fortemente exportadora, a indústria de pescados aqui do Ceará não é abastecida por embarcações robustas servidas por ferramentas tecnológicas. Por trás de grandes números, na ponta inicial da cadeia de produção, estão cerca de 32 mil pescadores artesanais, conforme os registros do Ministério da Pesca e Aquicultura. E aqui diz que são homens, em sua maioria com pouca instrução, que muitas vezes passam dias no mar em embarcações de pequeno e médio porte, que geralmente pertencem a terceiros e vendem praticamente tudo o que produzem a intermediários na praia, chamados localmente de marchantes ou aos donos dos barcos. E conforme os especialistas e também os trabalhadores do setor ouvidos pela BBC News Brasil, são essas duas figuras que, via de regra, repassam os pescados para a indústria, que faz seu beneficiamento e os distribui ao mercado interno ou vende ao exterior. Também temos a informação nesta matéria em destaque que a maioria tem renda inferior a um salário mínimo. Dos 32 mil pescadores artesanais reunidos no painel unificado do Registro Geral da Atividade Pesqueira e cadastrados no Ceará, 88,5%, que em números corresponde a 28.931, tem renda mensal inferior a R$ 1.045 e 60%, que corresponde a 19.646, tem ensino fundamental incompleto. Cerca de 25% trabalham embarcados e aproximadamente 36% são mulheres. E no próximo destaque, no Correio Brasiliense, é sobre educação. O governo anuncia punições para cursos de medicina mal avaliados. Lançado no mês de abril, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, ENAMED, terá a primeira prova em 19 de outubro. Faculdades de medicina com notas de 1 e 2 sofrerão punições, como a proibição de vestibular e a abertura de novas vagas em 2026. E aqui nesta matéria diz que o Ministério Público pede bloqueio de 3 milhões de reais de delegada e de suspeito de matar o gari. E com esse pedido, o MP quer impedir dilapidação do patrimônio e a inviabilização de uma eventual indenização à família da vítima. Agora, em Goiânia, um caso que aconteceu na região, uma cantora é espancada pelo parceiro musical na frente dos próprios filhos. A Bianca, que é dupla sertaneja de Benício, foi agredida ao terminar o relacionamento amoroso. E a justiça aplicou medidas protetivas e o suspeito também tem um histórico de violência doméstica. Na área de ciência e saúde, a primeira matéria em destaque é sobre astronomia, dizendo que Lua é descoberta orbitando Urano por meio do telescópio James Webb. E na medicina, brasileiros identificam um raro câncer de mama relacionado à prótese. E na genética, o caso inédito da brasileira que carrega o DNA do seu irmão gêmeo. E no meio ambiente, tubarão alaranjado é registrado pela primeira vez no mar do Caribe. Agora, nos destaques da política do site do jornal Folha de São Paulo, temos aqui a primeira que o evento no Rio busca mobilizar mulheres negras para a marcha em novembro. A Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver pretende reunir 1 milhão de pessoas lá em Brasília. E sobre o governo Lula, de acordo com a pesquisa Quest, a avaliação positiva do governo Lula vai a 31% contra 39% de negativa. E esse quadro indica o avanço da popularidade da gestão petista nos últimos meses.
mas sem alcançar patamar de anos anteriores. E o Ministério da Justiça prepara um curso para capacitar guardas civis metropolitanas. Medida da Secretaria Nacional de Segurança Pública atende à rápida expansão dessas estruturas aqui pelo país. E sobre um outro assunto no painel Folha, temos aqui que um defensor pede à GCU investigação de encontro do Ministério e Ancine com o setor de streaming. E, por outro lado, pasta diz que encontro ocorreu em caráter oficial, embora tenha sido inserido na agenda 2 semanas depois. O próximo assunto, na política, diz que presidentes de 6 partidos e governadores de direita jantam em busca de unidade na eleição. Siglas com ministérios do governo Lula defendem unificar campo político contra o petista. E aqui também diz que os Estados Unidos cancelam o evento militar com o Brasil e acendem alerta na defesa. Conferência espacial, que seria realizada em julho em Brasília, foi suspensa por decisão de Washington. E no próximo destaque é que dizendo que Lula pede ousadia e foco em jovens em comunicação do partido PT. E o próximo destaque: os Estados Unidos já tiveram política externa. Hoje tem eventos. Deve-se mandar ao arquivo qualquer ideia de negociação pública com o governo Trump. Agora no jornal O Estado de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, temos a primeira matéria sobre investigação, que a CVM vê indícios de crime em aporte de 361 milhões de reais do Banco Master numa clínica em nome de Laranja. Relatório diz que o banco investiu 2,1 bilhões em empresas sem capacidade econômica e que cenário pode comprometer a solidez patrimonial da instituição. E o Banco Master afirma que investimentos foram quitados. E Master fez investimentos de 1,2 bilhão em empresas vinculadas à irmã de Vorcaro, também de acordo com o CVM. E ativos podres do Master mais que dobraram, diz um deputado após reunião com o presidente do PRB. E sobre essa tensão na América Latina, o que Trump quer na Venezuela ao ameaçar a ditadura de Maduro? Aqui temos um texto do colunista Felipe Figueiredo. Cenário que se desenha torna mais razoável a hipótese de apoio dos Estados Unidos a alguma ação interna venezuelana, possivelmente por parte dos militares com a oposição civil. Também temos uma matéria em destaque: como a harmonia perfeita entre Maduro e Putin testa a visão de Trump para a Venezuela. E aqui também diz que o país venezuelano proíbe uso de drones em seu espaço aéreo em meio à tensão com os Estados Unidos. E o país norte-americano também envia navios de guerra para águas da Venezuela por promessa de Trump de combate às drogas. E também os Estados Unidos afirmam usar todo o seu poder contra a Venezuela em meio a relatos de envio de navios para o país. Já na seção de opinião do Estado de São Paulo, que também está em destaque na capa desta manhã, o primeiro texto diz sobre o voluntarismo temerário do senhor Dino. O ministro erra na forma e no conteúdo ao tentar proteger Alexandre de Moraes dos arreganhos de Trump. Já no próximo texto de opinião, no show de Trump, quem brilha é Putin. O presidente americano atuou como dublê do autocrata russo na cúpula com Zelensky e líderes europeus. E, por último, governismo de oposição. PP e União Brasil são um fenômeno. Atacam Lula e permanecem no governo. Também temos aqui sobre a matéria que o Ministério da Defesa autoriza o pouso de avião da Força Aérea dos Estados Unidos em São Paulo. Procuradas, a FAB, Embaixada Americana, consulados dos Estados Unidos em São Paulo e Ministério não se manifestaram.
Já no site de notícias do Supremo Tribunal Federal, na manhã desta quarta-feira, temos aqui a primeira matéria que o presidente do STF e do CNJ alerta para riscos de desinformação e defende a imprensa como um pilar democrático. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, a imprensa tradicional precisa reocupar o seu espaço no debate público. A segunda matéria é que o STF veda vinculação de salários entre carreiras distintas no estado de Goiás. Decisão impede reajustes futuros, mas mantém o valor atual da remuneração de empregados públicos da Agência Goiana de Transportes e Obras. E ainda no site do STF, temos que o partido PCdoB questiona no Supremo bloqueios do Banco de Brasília em salários de servidores do Distrito Federal. E o partido alega que a medida adotada para cobrir dívidas de correntistas desconsidera o mínimo existencial e viola o princípio da dignidade humana. E ministro Edson Fachin é homenageado em despedida da segunda turma. Fachin participou de sua última sessão presencial no colegiado antes de tomar posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. E ainda no Supremo Tribunal temos aqui um destaque que o relator esclarece que decisões de tribunais internacionais reconhecidos pelo Brasil têm eficácia imediata. Em despacho, o ministro Flávio Dino diferenciou cortes internacionais de tribunais do judiciário de outros países, cujas decisões não produzem efeito automático no Brasil. Agora, no site de notícias da Agência Brasil, temos aqui na área da cultura que o novo imortal da ABL é o entrevistado do Trilha de Letras. E foram esses as principais notícias dos sites, dos jornais aqui do nosso país. Agradeço a você pela sua companhia até aqui e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa aqui da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.